Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos. Esse dia precioso, nesse mês maravilhoso, mês que o Senhor fez, mês de setembro, mês muito importante. Hoje, dia 7 de setembro, e também nesse mês de setembro também tem as festas das trombetas em Israel, tem festas por aí. Nós também, o povo de Deus vive em festa, porque nós vivemos contando as bênçãos e sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele é por nós. Isso é muito importante. Palavra para nós meditarmos nesse dia de hoje, Isaías, profeta Isaías, Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1 e o 2. Levanta-te, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Essa palavra aqui, o texto de Isaías aqui, se relaciona a quem? O profeta Isaías, ele profetizou, profeta, um homem usado por Deus em situações que não estava muito bem lá em Israel nessa época, quando ele estava profetizando, né? Nós vemos que a Bíblia, dizem que o livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia, né? Porque a nossa Bíblia tem 66 livros, e Isaías também tem 66 capítulos, e a nossa Bíblia tem 39 capítulos, livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E Isaías também, 39 capítulos do livro de Isaías se refere às leis, se fala sobre a lei, e a partir dos 27 deles, já a partir os últimos 27 desses 26, dos 66, falam sobre o Messias, está falando sobre a graça, sobre restauração. Então, é uma miniatura de Bíblia. Dizem até que é o 5º evangelho, porque se você quer saber sobre Jesus, sobre o Messias, sobre as promessas, está escrito na palavra de Deus. E aqui nós vemos que ele fala assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, se a gente pensar, é sobre Israel? Sim, se você ler o texto, nós vamos lendo todinho, o restante do capítulo vai falar muito sobre Israel, mas aqui também vai falar sobre a igreja, sobre o povo, vai falar sobre a sua vida, sobre a minha vida, qual é a nossa atitude. Levanta-te. O que é se levantar, né? Levantar é você se posicionar. Por quê? Porque diante de algumas situações as pessoas vão e se escondem, né? Quando a gente vê isso aqui, nós lembramos até de Gideão. Gideão, quando o inimigo estava roubando ele, os medianitas, ele estava, em vez dele estar, ele estava malhando o trigo num outro lugar, né? Onde que se pisava a uva, né? Onde se prensava a uva, ele estava em outro lugar, ele se levantando e malhando ali o trigo, fazendo alguma coisa, ele não estava parado. Assim, o Senhor não quer que nós paremos diante das situações ou de notícia ruim, porque às vezes as pessoas, quando ouvem uma notícia ruim, uma má notícia, elas se prostram, elas, em vez de avançar, elas recuam, se escondem dentro das cavernas, e aí isso não é para nós cristãos. Nós devemos nos levantarmos. E o Senhor quer falar com a pessoa, que Ele sempre quer falar com a pessoa, Ele fala, levanta-te, né? Uma posição nossa para se levantar. Essa posição espiritual. Importante nós sabermos sobre soldados que estão na guerra aí,
eles não vão ficar assim, nem deitados de qualquer maneira. O soldado não vai poder tirar o calçado dele, a bota dele, tirar a roupa, usar aquele pijaminha de dormir. Não pode. O soldado, ele tem que dormir vestido, revestido, porque ele está pronto para o momento da batalha, o momento que ele está preparado para o que vier. Se enquanto ele está ali, se ele tira um descanso, mas tem alguém ali olhando, mas ele está atento, os ouvidos, ouvindo, assim, meio, alguém tem ali por perto, mas ele está preparado. Interessante isso, né? Que o soldado não vai tirar aquela bota dele, nem vai tirar o cinto, vai ali preparado, porque no momento o inimigo vem, mas ele já vai se levantar preparado. Então aqui o Senhor Deus fala para nós, igreja e povo de Deus, levanta-te, levanta-te e resplandece, né? Porque se você olhar para o versículo seguinte, diz, o versículo 1, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgir e a sua glória se verá sobre ti. Nós olhamos para a situação do mundo atual, situação pode ser caótica, né? Difícil olhar para o mundo, você pensa, está cumprindo a palavra do Senhor, como foi nos dias de Noé, assim está acontecendo nos nossos dias, como foi em Sodoma e Gomorra, né? Os sinais dos finais do tempo. Mas o que é que nós devemos nos fazer? Nós devemos nos levantarmos, buscarmos ao Senhor, se levantar e tomar posição. Não é simplesmente se levantar, mas você sair do comodismo. Sairmos do comodismo e se nos levantar e buscarmos ao Senhor. E ao fato que você se levanta, ao fato que você se levanta, resplandece, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Nós somos um povo que temos esperança. Nós não somos pessoas desesperançosas. Nós temos esperança. Isso é uma esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quem tem essa esperança, ele santifica a si mesmo. Há muitos que já perderam essa esperança. Muitas pessoas nem acreditam que até que Jesus não vai voltar mais. Que o fim dele, não, quando eu morrer, o último dia meu vai ser esse. Mas nós temos a esperança que a trombeta soará, né? E que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, encontraremos o Senhor nos ares. Então essa palavra é para se levantar e resplandecer. O que é esse resplandecer? É o testemunho. Onde é que nós andamos? Como é que nós resplandecemos? O que as pessoas estão vendo em nós? Levanta, sai da caverna, mostra quando você sair, a luz do Senhor vai nascendo sobre ti. Nós vemos aquela história lá que se conta de uma cobra perseguindo ao vagalume. Que o vagalume estava lá, né, na noite escura lá, e o vagalume lá, você sabe, o vagalume fica com a luzinha acesa dele, e a cobra perseguindo ele. E aí depois, nessa história, né, ele fala, o vagalume pergunta, que acontece, por que você está me perseguindo se eu não faço parte da sua alimentação? E a cobra diz, a sua luz me incomoda. E assim, mas a nossa luz incomoda o mundo, mas a gente tem que levantar, brilhar, resplandecer, porque o Senhor, Ele quer ver isso nas nossas vidas. Resplandece, porque o mundo precisa que nós nos levantemos. Nós precisamos nos levantar. Saímos da posição de medíocre. Posição de medíocre. Você já viu um desenho que tem assim? É um desenho que tem assim, só aparece a cabeça com as duas mãozinhas e a pessoa está atrás do muro. Né? Já viu, né? Um desenho assim que tem assim, está aqui. Ele nem está
nem está em cima e nem está embaixo, está assim atrás do muro. E às vezes as pessoas estão assim, não saem, então ele falou, nem estou lá, nem estou cá. Né? Lembra de Apocalipse que fala, quente ou frio, se você for morno, vomitar-te-ei na minha boca. Entendeu? Uma pessoa que está em coma, ela não está morta, nem está viva. Você fala, morreu? Não. Está vivo? Não, está em coma. E essa coma espiritual, essa mornidão espiritual, nós devemos nos levantar, nós devemos nos posicionar, buscarmos aquecermos nossas vidas, buscar o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que já está em nós, nos levantarmos. E lembrando sempre, levanta-te e resplandece. Como é que você vai se levantar se você não for uma pessoa também? Ontem nós tivemos um culto de gratidão, de ação de graça, e nós vemos as palavras que foram ditas naquele culto. O que é? Lembrou-se até dos leprosos, né? Que precisa ter fé para você tem fé para pedir. Os leprosos tiveram fé para pedir, fé para obedecer, mas não tiveram fé para agradecer. Entendeu? Quando você se levanta agradecendo a Deus, você para de murmurar, deixa de murmurar e começa crendo que a vitória já está garantida, a vitória já é nossa, a vitória já é ganha. Então você vai sair na rua diferente quando você passar. Você não vai andar com a cabeça assim, com a cara de mau humor, mas quando chegar as pessoas, você vai dizer bom dia para elas, ou vai dizer Deus abençoe. Se alguém perguntar para você, as coisas estão mal, mas você fala, não, mas tem uma esperança, o Senhor, Ele é por nós, o Senhor tem poder para mudar qualquer situação. Mas nós lembramos aqui, né, que aquele que brilha, ele tem perseguição, ele é perseguido, nós vemos José, o filho de Jacó, né, quando ele começou a destacar ali o brilho dele, incomodou seus irmãos, e foi ali, dali foi para jogar ele no poço, do poço venderam ele, mas ele sempre brilhando. Foi para a casa ele foi comprado por um Potifar, ficou ali na casa de Potifar, né? Mas ele sempre estava brilhando. Sabe por que ele estava brilhando? Porque Deus está com ele. Você lembra de Paulo? Paulo mesmo, quantas vezes que ele foi preso, mas ele falou, ele não era preso, ele não se sentia preso, porque o Senhor estava com ele. Aonde ele estava, a luz dele brilhava. É assim que o Senhor quer que nós brilhemos. Nós devemos brilharmos nas trevas. Quando luz brilhando na luz, não, você tem que aparecer a sua luz aí no mundo. O mundo tem que ver você, as suas obras, e glorificar ao Senhor, quando ver o brilho, a presença do Senhor na sua vida. Então nós vemos que José, aconteceu isso daí, daqui a pouco ele foi para a prisão, mas ele permanecia em pé, brilhando a luz do Senhor. Deus, ele continuava o temor ao Senhor. E aí dali da prisão, daqui a pouco ele foi brilhar sozinho, quando ele foi governador. Então chega o tempo da exaltação de Deus para a sua vida. Então é importante, levanta-te, porque Deus tem uma grande obra para fazer. E Ele está esperando você se despertar, está esperando eu me despertar. Nós devemos continuamente confiarmos nesse Deus Todo-Poderoso. Não olharmos para a situação como o mundo está, mas devemos olharmos para o nosso Salvador. Nosso alvo é olhar para Jesus, o nosso Salvador. Lembrando ainda de Mardoqueu, né? Não se prostrou diante do Amã. Ele estava ali, em pé, não se prostrou, mas permanecia em pé, né? E daqui a pouco ele foi perseguido por Amã, que perseguiu ele, queria que ele se prostrasse diante dele. Assim nós não devemos nos prostrar diante do sistema do mundo, certo? Diante do sistema do mundo, não podemos nos prostrar.
devemos levantarmos, estarmos em pé e permanecermos em pé. E quando chegou o dia que o Amã veio pedir para o rei, para poder enforcar Amã, que ele já tinha preparado. Quando chega lá, o rei falou assim, pergunta para Amã, o que é que se fará o homem a quem o rei se agrada? Aí o Amã falou, olha, você coloca ele, veste ele de vestes reais, ou coloca no cavalo reais, e diz assim, assim se fará ao homem a quem o rei se agrada. Olha como é importante agradar a Deus. Quando você se levanta, você está agradando a Deus. Tem a posição de Deus, posição de honra. A posição de honra, de exaltar ao Senhor. Senhor, aí vem o Salmo 30, diz, exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Então, ali, aquele Amã que foi pedir a morte, né, a cabeça, pedir o homem para ser enforcado, agora ele teve que ir ali carregando ele. Assim se fará o homem, colocar as roupas reais, a coroa também do rei, era tudo do rei. Assim se fará ao homem ao quem o rei se agrada. Lembra, se você está em pé na presença do Senhor, você pode estar sendo perseguido, mas assim se fará ao homem a quem o rei se agrada. É importante demais estar agradando a Deus, em vez de agradar o sistema, ou se encurvando diante do sistema. Nós temos lá em Daniel, os 3 amigos de Daniel, também não se prostraram diante da estátua do Nabucodonosor. Não adoraram, eles foram lançados no fogo, mas ficaram em pé, caíram em pé lá dentro, jogados lá, mas ali estava o 4º homem que estava lá. E ali eles tiveram depois reconhecimento, o nome do Senhor foi exaltado, e eles receberam posições também ali no reinado de Nabucodonosor. É muito importante, levanta-te e resplandece. Outra coisa que é muito importante, né? Nós vemos na vida de todo o povo de Deus, todo aquele que brilha, ele vai ser perseguido, mas ele tem promessa de Deus. Deus tem algo para dar. Quanto mais persegue, mais você vai adquirindo força e musculatura. Davi, né, quando foi ungido rei, daqui a pouco começou a perseguição por Saul e o exército de Israel ali perseguindo Davi. Mas ele tinha a esperança, ele estava firme no Senhor, e cada vez mais as lutas, elas vão te fortalecendo. Então, levanta-te e resplandece. Não é para a gente se acomodar ou ficar com medo daí do que está acontecendo, mas se levantar na presença de Deus, sermos gratos cada dia que nós estamos na presença do Senhor. Amanheceu, você acordou, Senhor, obrigado por mais um dia. O Senhor me deu mais um dia, mais uma oportunidade o Senhor me deu para me glorificar ao Senhor. Nesse dia, o Senhor está te dando mais oportunidade. Então a gente deve estar se levantando e permanecendo e fazendo a nossa luz brilhar, né? A nossa luz tem que brilhar, mas não é brilhar lá debaixo da cadeia, de uma cadeira, debaixo da cama, mas está no lugar alto, posição. Quando você andar na rua, as pessoas devem olhar para você e as suas obras, o seu modo de agir, glorifiquem ao seu Pai, ao nosso Pai Celestial. E eles vão ver que você realmente é uma pessoa que serve ao Senhor. Então, a nossa Bíblia, a palavra de Deus que nós temos aqui, ela manda que nós nos levantamos. Isso daqui é uma posição que nós devemos tomarmos, né? Como disse ainda na parte do louvor, na hora do louvor, quando nós cantávamos um hino, que lembrávamos do soldado de Israel ali, que foi entrevistado por alguém, e perguntaram, qual a opção aí que vocês têm? Vocês têm a opção de, o que você acha que vocês vão
ganhar ou vocês vão perder essa batalha. Ele falou, não tem opção de perder. Nós já somos mais do que vencedores. Nós já vamos vencer. Nós vemos aí que Israel sempre está vencendo. Está vencendo, pode se levantar quem for, mas ele é vencedor. Ele é o modelo aí, sabe, de Deus, para nós olharmos para ele, a fidelidade de Deus, que Deus é fiel àquilo que ele se comprometeu. E a gente deve permanecer, se levantar. Se você está passando por alguma luta, alguma provação, alguma coisa que está querendo tirar o seu brilho, se levanta. Porque, ó, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. É a nossa luz. Quem é a nossa luz? A nossa luz é o Senhor Jesus. Nós somos como a lua, né? Que a lua não tem luz própria. A lua recebe iluminada pelo sol. E nós somos também iluminados através de nosso sol da justiça. O Senhor Jesus Cristo é a nossa luz. Então, nós devemos nos posicionar. Que fique assim para nós, nesse tempo de dificuldade que existe. Se levanta. Lembra daquela mulher que, quando o filho dela estava morto, né, na casa, e ela saiu, alguém perguntou, como é que vai? E ela dizia, tá tudo bem, tá tudo bem. E assim, ela, pela fé, ela já dizia, tá tudo bem. Olha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que é que o Senhor faz por nós? O Senhor é poderoso, todo poderoso. Abraão, quando já tinha passado, já estava chegando aos 100 anos, né? Já não tinha quase esperança. Sara estava com 90, mas a promessa de Deus permanece viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que Deus não pode fazer? Nós devemos nos levantarmos. E diz lá na palavra do Senhor que Abraão foi fortificado na fé. Em Romanos 4, né? 20, diz que ele foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Quando você se levanta dando glórias a Deus, quando você se levanta agradecendo a Deus, mesmo que você não esteja entendendo alguma coisa, mas você já glorifica a Deus, porque Ele já sabe o que é que Ele vai fazer. E o que Deus tem para nós, coisas boas. O que Deus tem para mim, para você, são coisas boas. As promessas de Deus são fiéis, então a gente deve nos posicionar. Lembrando assim, enquanto nós estamos falando aqui, lembrando quando Noemi disse para sua nora, para Ruth, lava-te, veste a tua roupa, se arruma, porque hoje mesmo você vai ter a resposta. Aquele homem não vai dormir, não vai te deixar sem resposta. Então, quando você se posiciona em obediência à palavra de Deus, o Senhor já tem a resposta, mas você já tem que se lavar, se arrumar com a posição de vencedores. Nós já somos mais do que vencedores. Nós vemos ali, a Esther, quando foi para entrar na presença do rei, ela não foi de qualquer maneira, não. Ela vestiu as roupas reais, ela orou 3 dias, ela e os judeus ali oraram, buscaram ao Senhor. Quando acabou aquele jejum, ela tirou aquelas roupas lá que ela estava fazendo, que ela estava usando naquele momento, e não foi com a cara de abatida, não. Ela deve ter colocado um sorriso. Eu vou em nome do Senhor. Vestiu as vestes reais e entrou ali diante do rei. E não podia entrar, mas quando ela entrou, o rei estendeu o cetro para ela. Mas ela estava vestida, se levantou. E assim o Senhor quer que nós nos levantamos e tomamos, nós vestimos as nossas vestes reais. Quais são as vestes reais? São as vestes, a palavra de Deus que nos santifica, o sangue de Jesus que nos purifica, Ele que nos dá força, que nos mantém vivos, fortes. Nós somos fortalecidos na palavra do Senhor. As armaduras não é para ficar de qualquer maneira, mas sermos fortalecidos no Senhor, sermos cheios do Espírito Santo. E ali, quando o rei viu Esther ali,
Ele já estendeu o cetro. E assim, quando o Senhor vê que você está se levantando, Ele já vai estender o cetro para você. Ele vê que você está se levantando, levanta-te e resplandece. Resplandece, não é de qualquer jeito não. Levanta firme em nome de Jesus, porque já vem a tua luz, a luz. O Senhor Jesus já está em nós já somos habitações. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Então, quando você se posiciona, usando a palavra de Deus, cantando louvores, quando nós cantamos os hinos, que nós somos soldados de Jesus, nós também somos soldados, já somos campeões, e nós vencemos não com a armadura daqui da terra, mas as nossas armaduras são espirituais. Nós tomamos toda a armadura de Deus, nós nos posicionamos, e nós já nos posicionamos para vencer, porque o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco. E o Senhor, Ele que garante a vitória. Situação está difícil, está passando por alguma prova, se levanta glorificando a Deus, porque o Senhor já sabe o que Ele vai fazer. O Senhor está permitindo alguma luta, não é para você fugir, mas é porque o brilho que há em ti está incomodando alguns. Então se fortaleça, fazendo tudo para o Senhor. Quer comais, quer bebais, faça qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. O importante é obedecer a palavra do Senhor. E não olhe para o mundo, olhe para Jesus. E nós devemos nos posicionarmos. Agora está já mais perto do final de ano. O tempo está passando muito rápido. Então não é tempo de nós ficarmos prostrados, mas é um tempo de nós nos levantarmos, nos revestirmos com as nossas vestes espirituais, com o brilho do Espírito Santo. Se tem perseguições, mas o Senhor, Ele está conosco, Ele nos garante a vitória. Nós temos essa vitória, essa garantia. A garantia quem dá é Jesus. Todos nós que somos cristãos, para cada cristão que você perguntar, você está alegre com Jesus? O que Jesus fez na sua vida? Olha, tantas bênçãos que o Senhor tem feito, e uma bênção muito grande, quando você começa a louvar ao Senhor. Nós lembrando ali de Paulo e Silas estavam ali preso, injustamente ali, preso, uma masmorra ali, e ali, em Filipos, eles estavam presos, e ali eles começaram a orar e a cantar louvores. E enquanto eles cantavam, de repente veio um terremoto ali dentro e abriu a prisão de todos. Abriu a prisão de todos. Então é importante. Ali houve salvação. Então quando nós nos levantamos e estamos, levanta-te e resplandece. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Já tem o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então a gente tem que nos levantar. Declare o que a palavra de Deus diz sobre você. Toda maldição é transformada em bênção. O Senhor transforma a maldição, o que lançam de maldição sobre a sua vida, Ele transforma em bênção. Então a gente pode nos levantar. Levantai-vos e andai, em Miqueias diz, 2:10 de Miqueias diz, levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. E a gente assim devemos permanecermos em pé, na presença do Senhor. Resplandece, porque já vem a tua luz. Já está chegando o dia da tua vitória, já está aí. Você não está sozinho nessa luta. O Senhor, Ele está conosco, Ele está contigo. E Ele quer que nós nos levantamos. Cada vez que nós nos levantamos, como é que nós nos levantamos? É lendo a palavra, é orando, indo para o quarto, falar com o nosso Pai, e andando na rua aí, dando bom testemunho. O que se levanta não é o cristão, o crente em Cristo Jesus, ele não é um mal pagador, sabe? Ele não fica devendo para os outros, ele procura arrumar a sua vida,
E assim a luz dele vai resplandecendo, o bom nome dele vai resplandecendo e o nome de Cristo vai resplandecendo. O bom testemunho. Como é o bom testemunho que nós temos dado? Ainda há tempo. Se levante. Lembra das virgens imprudentes? Estava tudo vestidinha, bonitinha, tudo igual. Mas precisava, mas 5 delas eram imprudentes, que elas não encheram as suas vasilhas, seus candeeiros ali. Mas ainda há tempo. Há tempo para você buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Se levante, busque ao Senhor, porque Ele tem vitória. O brilho do Espírito Santo, o poder do Senhor está sobre a sua vida e sobre a minha vida. E nós queremos nos levantar. Queremos cada dia mais parecermos com Jesus. Não é parecer com o mundo, mas parecer com o Senhor. E para isso você tem que olhar no espelho da palavra de Deus como é que estamos. Se nós estamos em pé, estamos caídos, mas ainda há tempo. Levante-se, levanta-te e resplandece. Você pode se resplandecer, se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, na palavra do Senhor. O que o Senhor Jesus tem para nós garantido é vitória. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.